Vamos entrar na palavra, depois nós vamos estar louvando ao Senhor, amém? Abre a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Livro de 1 Samuel. Engrandecido é o nome daquele que vive. Apenas um versículo da palavra de Deus nós vamos ler. 1 Samuel capítulo de número 4, versículo de número 22. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Diga comigo: a arca de Deus foi tomada. Diga: a arca de Deus foi levada. Você pode aplaudir o Senhor? Eu amo cantar essa canção, então eu vou adorar. Vem comigo. Sei, é bem assim. Medo chega e aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e esta lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles vão te olhar e vão dizer: como isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai, e você vai, e você vai o hino da vitória. Só o Senhor, só Deus, se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor. Só o Senhor, só Deus, aleluia. Se Ele te prometeu, te considere mais que vencedor. Diga pro teu irmão assim, ó: mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou teu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. É hoje. Vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer num vaso novo. Vai mostrar pra todos teus inimigos que Ele sempre. E eles vão te olhar e vão dizer: como é acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar cantar, e você vai
vitória. Levanta a tua mão, diga assim: é Deus, isso, só Deus. Na Cachurica Mandarai, se Ele te prometeu. Levante a mão, só o Senhor. Anagachurie, Senhor. Olha o coral. Declare para o inimigo ouvir. Declare. Só o Senhor é Deus. Minha churi que me ando. Se Ele te prometeu, te considere mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere mais que vencedor. Adore a Ele, exalte a Ele. Ele é digno, a vigília é dele, a obra é dele, a glória é para Ele. Então adore, adore. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Adore a Ele, adora a Ele, adora a Ele, adora a Ele, adore. Na Cachuriai, adore. Eu quero ouvir tua adoração. Adore, 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 adore. Ele é digno. Ele é santo, Ele é santo. Aplauda Jeová, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Pode sentar, mas glorifica, 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 glorifica. Aleluia. Adorado Deus. Lá na Xuria Mandarai. Glória a Deus. Amém. Você vai cantar do outro lado. Você vai cantar o hino da vitória. Queira o diabo ou não queira, eu e você vamos cantar do outro lado. Lava Shura Kamandai. Irmãos, Deus colocou uma palavra ao meu coração quando eu estava orando na minha casa. E os irmãos conhecem muito bem a história de Israel, aonde nós lemos no livro de 1 Samuel. E o que me chamou a atenção dentro dessa palavra é o propósito de Deus para nós que estamos aqui nessa noite. Se você for olhar em toda a história, o propósito de Deus criar o homem não é outro senão para que o homem pudesse ser imagem e semelhança dele e ser um instrumento na terra para levar a presença, e que através da presença de Deus viesse a glória e a excelência do poder que é do próprio Deus. E quando nós vamos conhecer um pouco dos propósitos de Deus, nós vamos olhar para o livro de Gênesis, vamos ver Deus criando todas as coisas. Deus criou o mar, o céu, a terra, os animais, e tudo pelo poder da palavra. Mas quando chega o momento de Deus criar o homem, não podia ser pela palavra, porque o primeiro sinal que Deus gostaria do quê? De ter uma intimidade com o homem. Se Deus só liberasse a palavra, haja o homem nunca saberia o que é sentir a mão de Deus. Então eu olho para a palavra e eu entendo uma coisa: chega no momento de Deus criar o homem, a Bíblia diz que representa a primeira vez que nós vemos a Trindade em ação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que do pó da terra Deus vai pegar, vai criar o homem. Deus agora cria aquele homem, sopra nas suas narinas, e ali vai agora alguém para representar a presença de Deus. Eu olho para o livro de Gênesis e eu entendo uma coisa: o propósito de Deus é esse, que aonde o homem passa, a glória vai junto, aonde o homem anda, a presença dele vai junto. E o diabo, bem sabendo disso, desde a criação do século, ele começa agora a tentar paralisar isso.
isso. Os irmãos conhecem muito bem. A Bíblia diz que o demônio vai lá, vai tocar, vai falar com a Eva em forma de serpente. Eva agora vai levar o fruto para o seu marido. E os irmãos sabem muito bem o que acontece. Adão agora cai em pecado. E eu entendo uma coisa: a intimidade de Adão era coisa tremenda com Deus. Eu penso que quando Deus passeava pelo jardim, Adão ficava só de orelha em pé. Faz assim, ó. Isso. Agora puxa a outra. Os que têm a orelha um pouquinho maior, puxa bastante. Adão ouvia os passos de Deus no jardim. E a Bíblia diz que agora, quando Adão cai, quando Adão já não é mais o mesmo, em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8, a Bíblia diz que Deus faz uma pergunta: Adão, onde está? Deus onipotente, onipresente, onisciente, está perguntando para Adão aonde é que ele estava. Mas quando eu olho para esta palavra, não é que Deus não sabia. Deus estava dizendo: Adão, onde o pecado te levou, hein, Adão? Dá uma bisoiada de leve para o teu irmão, fala, mas olha de leve para ele não ficar sem graça. Adão, onde estás? Deus estava dizendo: Adão, onde o pecado te levou? E o diabo não parou, irmãos, de tempo em tempo tentando roubar a glória de Deus e tentando paralisar aquilo que era conhecido por criação do próprio Deus e que levaria agora a sua presença. Os irmãos sabem que Israel agora passa a passar um tempo de cativeiro nas mãos de Faraó. A Bíblia diz que anos aqueles homens estão sendo escravizados, até que Deus no livro de Êxodo fala com um homem por nome de Moisés. A Bíblia diz que Deus vai chamar Moisés, vai dizer: olha, Moisés, eu tenho ouvido o meu povo e eu tenho ouvido o clamor do meu povo, desci para livrá-los. Deus estava no trono, mas quando ouviu o clamor do povo que estava escravizado, ele desceu na terra para livrar Israel. Eu vim aqui para dizer uma coisa: se você clamar nessa noite, será que você vai conseguir tirar Jeová do trono? O que você veio fazer aqui nessa vigília? O que você veio aqui chamar a atenção de quem? Clamar por quem? Eu não posso te dar nada, o bispo também não, os obreiros, ministros aqui muito menos. Aquele que pode estar com seus ouvidos atentos. Então, se eu fosse você, abria a tua boca santa e começava a clamar. Clame, 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 clame. Lavachura Kamandarai. 430 anos o povo estava escravizado. Agora Deus vai usar a mão de Moisés para tirar o povo do Egito. O povo vai sair do Egito. E agora não foi fácil, porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó falava, eles vão, dali a pouco não deixava ir mais. Faraó, quando os israelitas pensavam que agora eles estariam livres, Deus fechava o coração, endurecia o coração de Faraó, e o povo continuava preso. Até que então Moisés e Arão se levantam e vão falar com Deus. A Bíblia diz que quando Moisés e Arão começam a falar com o Senhor, eles começam a lembrar a Faraó que o Deus que estava enviando eles ali era o Deus de Israel. Era um Deus que estava com a mão poderosa e agora havia decidido livrar o povo. E as experiências de Moisés são muitas. De tempo em tempo Deus vai dando experiência para Moisés no livro de Êxodo. Chega no livro de Êxodo, capítulo 17, nós vamos entender que Moisés está um pouco cansado. A Bíblia diz, lá no Monte de Refidim, que agora começa uma grande luta. Os amalequitas estão se levantando contra Moisés. A Bíblia diz que ele sobe o monte junto com Arão e com Ur, deixa Josué lá embaixo para pelejar. E a Bíblia diz que quando a mão de Moisés era cansada, quando a mão de Moisés estava pesada, Deus usava Arão, Deus usava Ur, para que a mão de Moisés ficasse de pé. E enquanto a mão de Moisés estava de pé, o povo vencia a peleja. Deus manda eu te dizer nessa noite, quem sabe você adentrou aqui, a tua mão não está mais conseguindo ficar de pé, mas esta noite Deus vai levantar Arão, Deus vai levantar Ur, e a tua mão vai ficar de pé. Você crê, dá um glória. Se não crê, dá outro glória. Mas o que me chama a atenção, e que eu preciso que vocês entendam, é que em toda a história de Israel, o propósito aqui era a glória. Em toda a história de Israel, o propósito
é a presença de Deus. Agora Deus fala com Moisés e Moisés vai construir um tabernáculo para Deus. O único que tinha intimidade, a Bíblia diz, de falar com Deus face a face, era Moisés. Mas agora Deus queria se revelar ao povo. Então a Bíblia me diz que Moisés agora vai construir um tabernáculo para Deus. Deus permite que Moisés construa aquele santuário. E a Bíblia diz que depois que o santuário, o tabernáculo foi construído, você vai entender uma coisa, lá no livro de Êxodo, capítulo número 40, versículo de número 39, a Bíblia diz que depois que o tabernáculo estava de pé, a glória de Deus encheu o tabernáculo, a glória de Deus veio e a presença de Deus era manifesta naquele lugar. Missionário, eu ainda não entendi nada, você vai entender. Eu olho para o Antigo Testamento, vejo Deus levantando Moisés. Primeiro Adão, que deixou a glória e foi agora procurado por Deus. Segundo, Moisés construiu um tabernáculo, e o lugar da presença de Deus agora era no tabernáculo de Moisés. Só que os irmãos sabem muito bem, e o bispo foi feliz aqui em falar em relação a Ana. O povo de Israel começou agora a querer ser igual às nações vizinhas. Eles queriam ser igual o povo vizinho. E o povo agora quer porque quer um rei. Não está mais contente com a direção só de Deus. O menino Samuel já não era mais um Samuelzinho pequeno. Não era um menino que não tinha intimidade, agora era um homem profeta. E você vai entender, eu acho muito linda a história de Ana. Porque o desejo de coração de Ana uniu-se com o coração de Deus. Ana queria um filho e Deus precisava de um homem na terra. Ana queria um filho varão. Ela disse: Senhor, se benignamente o Senhor ouvir a minha oração e a tua serva atenderes, e a mim me deres um filho varão, eu o darei todos os dias da sua vida. Sabe o que eu entendo? Eli estava só Jesus. Diga Eli, só por Deus. Ofine e Finese, então deixa para lá. Não tinha mais homem que andasse em sinceridade e em santidade. Deus precisava levantar alguém. E agora em Samuel vai acontecer a tríplice aliança. Samuel foi o único que foi profeta, sacerdote e juiz. Deus uniu aquilo que ele precisava realizar na terra com o desejo do coração de uma mulher, e a glória de Deus começou a se preparar para descer na terra através de Samuel. Sabe o que eu entendo aqui? Deus precisa usar o desejo do teu coração, o sonho do teu coração, para que a glória dele seja manifesta na terra. Qual é a decisão que você vai tomar nessa madrugada? Ah, Jesus, eu decidi agora que eu vou comprar uma Cherokee. Aí eu vou comprar logo um óculos escuro. E aí, irmão, você vai no culto? Não, vou para a Baixada. Qual é a tua decisão? Por que você veio aqui na noite da decisão? Decidiu o quê? Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. O Espírito Santo me deixou prostrado essa madrugada. Estamos numa campanha aí, mistério, irmão, 4 horas da manhã. É mistério profundo. E o Espírito Santo nessa manhã falou comigo e ele disse assim: minha filha, você vai dizer para aquele povo que um propósito eu tenho na terra. Não é propósito de homem, não é propósito humano. O propósito de Deus com você nessa terra é que você leve a arca dele, é que você carregue a presença dele, é que você carregue a glória dele. Quem está preparado aí para carregar a glória? Deixa eu ver. Lavachura camandarai. Só que chega no livro que nós lemos, a Bíblia diz que a arca foi tomada. Os filisteus levaram a arca e acabou. Foi-se a glória de Deus. E de tempo em tempo você vai entender e procurar a glória. E o que Deus diz para mim nessa madrugada, que não está mais em tempo de nós procurarmos a glória em tabernáculo. Se você for entender e ler a Bíblia, você vai entender que depois que Moisés edificou o tabernáculo ao Senhor, depois que Davi assumiu como rei, a Bíblia diz que ele vai mandar buscar a arca que está na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que por 3 meses a arca ficou ali.
E durante 3 meses houve prosperidade enquanto a arca estava ali. Mas Davi entendeu uma coisa: agora não era mais para Davi construir um tabernáculo, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Davi agora vai preparar uma tenda para receber a arca de Deus. Davi vai construir essa tenda, e agora por um tempo a arca vai estar na tenda em que Davi construía. Eu entendo uma coisa: Israel sem a arca era um povo falido. Israel sem a arca não tinha prosperidade. Israel sem a arca não adiantava avançar. Querido, entenda uma coisa: você sem a presença de Deus, ninguém vai te querer perto. Você sem a glória de Deus, não há homem na terra que te aguente. Você sem a glória de Deus, não tem jeito. E eu entendo que eu e você precisamos querer mais do que nada, mais do que tudo, a arca de Deus. Precisamos querer a presença do Senhor. Precisamos desejar a cada dia a presença do Senhor. Passa o tempo de Davi. Agora o mistério não está mais com Davi. A Bíblia diz que ele vai procurar o profeta Natã. E ele vai dizer para Natã que ele tem um desejo de construir uma casa para Deus. Mas o próprio Deus fala para Davi: Davi, a tua semente que eu tirar de você, Deus estava se referindo a Salomão, esse sim irá construir um templo para mim. E você vai ver que Davi na sua velhice, ele vai abençoar a vida de Salomão, e ele mesmo vai contar para Salomão. Ele diz: olha meu filho, eu desejei construir uma casa para o Senhor. Eu desejei muito que essa casa fosse construída, mas o meu Deus me falou que você seria o instrumento que iria construir o templo de Deus. Você vai entender e ler no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 1, que quando Salomão foi colocado como rei, a primeira coisa que ele pede para Deus é a primeira coisa que Salomão pede para Deus é a primeira coisa que Salomão pede para Deus é a Bíblia diz, ele podia pedir qualquer coisa, mas Salomão decidiu pedir a sabedoria. Ele diz: eu sou menino, não sei entrar, não sei sair, e preciso da sabedoria de Deus. Deus brada na vida de Salomão, derrama sobre ele a sabedoria. Então agora Salomão começa a se preparar para a construção do templo. Chega no livro de 2 Crônicas, capítulo número 3, a Bíblia diz que Salomão agora começa a edificar o templo ao Senhor. A reforma começa a acontecer, ou melhor dizendo, a construção do templo começa a acontecer. Salomão entende que o templo tinha que ser um dos melhores. Agora ele faz aliança com o rei de Tirão, e a Bíblia diz, e eu entendo isso, que aquele rei vai presentear ele com as melhores especiarias daquela época, para que a casa de Deus não viesse estar de qualquer maneira. E eu olho para esta palavra e eu penso comigo que Salomão olhou para aquele templo e ele viu aquela casa muito bonita, muito adornada. Ele olhou para o templo, viu o ouro, tudo preparado, mas quando Salomão olhou bem, ele entendeu que uma coisa faltava. Chega no capítulo número 5 do livro de 2 Crônicas, a Bíblia diz que Salomão entende que a arca precisava ser trazida para dentro do templo. Então Salomão agora manda buscar a arca entra no templo, e a Bíblia diz no capítulo número 7, que a glória de Deus encheu o templo, de modo que os sacerdotes não podiam estar de pé. Eu quero te dizer que tu és o templo de Deus. A arca nessa noite precisa entrar, a arca precisa estar, a presença de Deus precisa estar na minha e na tua vida. Queres a presença? Dá mais uma cutucadinha santa aí em quem está ao teu lado. Pergunta para ele: você tem certeza que você quer a presença de Deus? O que eu tenho que fazer, missionário? Primeiro, pagar o preço. Melhor, primeiro, negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir Jesus. Eu quero ser cheio, eu quero dar uns... Como diz o missionário, eu quero, ser do mistério. Deus me usa no poder, eu quero fazer uns helicópteros de Jeová. Mas não quer negar a si mesmo. Não quer abrir mão. Não, Jeová me chamou assim, eu vou assim. Irmão, cuidado. Não, ninguém me entende. O povo, Deus falou que ninguém entendeu o meu chamado. O primeiro passo para alguém que vai carregar a arca, para alguém que vai viver um tempo de glória, é negar a si mesmo.
Quem sabe você adentrou aqui nessa noite e está dizendo aí no teu coração: ah, missionário, para mim não dá não, porque eu estou no vale, e vale não é lugar de glória. Quem te disse? A Bíblia diz no livro de 1 Ezequiel, de Ezequiel, capítulo 1, que Deus fala com Ezequiel lá nas margens do rio Quebar. Primeiro, ele vê a glória de Deus. Depois, no capítulo número 2, você vai ver que Deus revela para ele qual seria o seu chamado. Ezequiel, não te chamei para brincar não, te chamei para ser atalaia. Quem sabe o sacerdote, o seu pai Buzi, queria que Ezequiel fosse sacerdote. Quem sabe Ezequiel cresceu vendo seu pai se preparar para o sacrifício, e quem sabe desejou no seu coração ser sacerdote. Mas Deus não tinha um sacerdócio com Ezequiel. Deus queria que ele fosse profeta na nação de Israel. Chega no capítulo número 3, a Bíblia diz que, no versículo de número 21, se não me falha a memória, a Bíblia diz que agora o Senhor fala com Ezequiel e leva ele para dar uma volta lá no vale. E quando ele chega lá no vale, a Bíblia diz que ele declara assim, ele começa a ver a glória de Deus no vale. Eu quero te dizer que no vale é lugar de você entender que a glória da segunda casa ainda tem para a tua vida. Você precisa entender que esse vale Deus permitiu para você entender que ainda existe glória de Deus, que ainda existe poder de Deus. O diabo está olhando para você no vale e está pensando que vai sair derrotado, está pensando que vai sair caído, mas Deus te trouxe aqui para dizer: você vai sair vivendo a glória da segunda casa. Quem acredita, abra a boca e adore a Ele. Anjura mandara mandara bandara bai. Avashura kamandara bakaia suri. Irmãos, eu passei por uma situação, eu tinha 4 meses de conversão. 4 meses, diga comigo, 4 meses. Tempo de leite materno, o povo começou a me dar mandioca frita. Não, neguinha precisa de feijoada. Pega um recém-nascido, põe um pouquinho de feijoada na boca dele, o que acontece? O povo hoje não tem mais paciência com o novo convertido, quer pregar e pegar e pôr para pregar. Não, é vaso, vai pregar, vai pregar. Só porque fez assim, ó. Ih, ó, Deus está usando o vaso. Vai ser do mistério. Vai ser do mistério. Depois cai e fica lá caído. O irmão não estava preparado, mas o povo está empurrando. É um tal de empurrar crente para ser vaso. Deixa eu falar uma coisa: você não precisa empurrar ninguém para ser vaso não, porque quem escolhe, quem chama, é Deus que escolhe, é Deus que prepara, é Deus que ergue. É Deus. Eu tinha 4 meses de conversão, eles começaram. A neguinha tem um testemunho forte. Então vamos pegar ela. Aí punha a neguinha para lá, punha a neguinha para cá, neguinha ia para lá, neguinha para cá. Irmão, não estava entendendo nada. Eu ia, mandava eu ir. Não, vai lá, pega o microfone e dá teu testemunho. Eu ia e dava. O povo chorava. Irmã, que forte. Eu amei. Forte mesmo. Nossa, fortão. Da hora, né, irmão? Eu estava naquele processo do PS. E aí, irmão? PS, beleza? Estava no processo. Mas achava tudo lindo, o povo gostava, eu gostava também. Irmão, não estava entendendo nada. 5 meses, eu fui para um culto com um pastor, 5 meses de convertido. Por ética, vamos respeitar o nome da igreja e o nome do pastor. Aí ele chegou lá e falou assim: olha, a palavra não está comigo não, está com você. Eu falei: comigo? Aí, pastor, que bafão, eu falei para ele. Ele: não, a palavra está com você. Lotada a igreja, irmãos. Eu só sabia pregar no Salmo 23. Então eu dizia assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Viu? Não vai te faltar não, hein? Porque Deus é teu pastor. Ele é pastor, você sabe que é pastor, né? Pastor que tem cajado. Não vai faltar, irmão. Você quer que não vai faltar? Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Só que eu voltava para casa, ficava toda arrebentada. Não estava preparado para ser cheia da glória. Não estava preparado para representar a presença, para levar a arca de Deus. Missionária, não entendi. Tudo tem um preparo, não queira pular fase. Cheguei hoje aqui, pastor.
Obrigado pela ungida, pastor. Todo mundo quer ser missionário. Eita, maravilha. Todo mundo quer ser pastor. Maravilha. Todo mundo quer ser evangelista, bispo, apóstolo. Esposa do apóstolo, apostila. Todo mundo. Mas e pagar o preço? Lava, shureka, mandarai. E descer na presença de Deus. E chorar na calada. Não, isso daí deixa para o missionário. Essa parte pula. Voltando, resumindo. Irmãos, menos de 5 meses. Caiu a negrinha. Não teve estrutura. Aí sabe o que o povo dizia? Que ela não quer nada com Deus, não. Deixa ela lá. Não quer nada com Deus. Deixa lá. Missionário, não estou entendendo nada da mensagem. Você vai entender. Eu li aqui que a glória foi tomada. E nos dias de hoje, Deus falou para mim, a glória continua sendo tomada. Por pessoas que querem fazer de você vaso. Por pessoas que querem ser semideus. Por pessoas que querem achar que Deus tem que usar elas de qualquer jeito. Deus te trouxe aqui para preparar a tua vida. Para você entender que levar a presença de Deus não é fácil. Mas se você nessa noite decidir levar a presença, Ele conta com você. Ele conta com você. E vai te encher de glória. Quem acredita, aplauda, adore, exalte. Glorifica. Aleluia! E depois, missionário, vivi 8 meses pior, né? Pula essa parte, 8 meses terrível. Terrível, não conseguia me levantar. Aí quando por misericórdia, o Senhor me levantou de novo. As pessoas falavam, quer uma oportunidade? Eu não quero não. Eu não quero não. Não quer cantar não. Quer fazer o quê? Eu quero ir para a escola bíblica, eu quero ir para culto de doutrina. E eu quero estar no meio das irmãs Canela de Fogo. Aonde tinha uma irmã de coquinho, lá estava eu atrás, as irmãs do ciclo de oração. E os jovens falavam assim, vamos passear, vamos para a galera. Não, vou para as irmãs aqui de oração. Irmãos, eu estava contando hoje mesmo para a Maiara. Eu congregava numa igreja bem grande. E o meu papel lá era limpar a igreja. De terça e quinta. Só que eu tinha que chegar 9 horas para limpar a igreja, eu ia às 6h30. E naquela época eu ia com as minhas 720 pedaladas. Ia pedalando para a igreja. E eu chegava lá na igreja, pegava a vassoura, o rodo, o pano de chão e o balde. Colocava do lado do púlpito e falava assim, vocês esperam aí que agora o meu negócio é lá no púlpito. Subia no púlpito, pegava o microfone desligado e ficava, eu quero cumprimentar os irmãos capazes, Senhor, amém? Quero falar com os irmãos que estão aqui na tribuna, na minha retaguarda, amém? Os irmãos da galeria, glória a Deus. Irmão, e pregava das 7 às 9, toda terça e quinta. Irmão, mas era uma glória. Os bancos faziam assim, ó. Tinha ninguém para dar glória, os bancos queriam dar glória. Toda terça e quinta eu pregava, bispo. E dava lugar. Deixava o microfone, descia lá na mocidade. Jovem, Deus está falando com você. Um dia eu estava fazendo isso, preguei, terminei de pregar. Falei, agora meu negócio é limpar a igreja. Peguei o rodo e comecei. Dali a pouco eu escutei uma porta batendo da tesouraria. Desce o pastor, co-pastor, presidente da obra, com o olho desse tamanho inchado. Falei, o senhor estava aí? Ele estava. Você está chorando? Tô. Falei, quem foi, pastor? Que mensagem, irmã. Não, pastor, não. Eu não sabia que a irmã pregava. Não prego não. Eu não prego não, pastor. Eu limpo aqui a igreja. E de vez em quando eu pego o microfone e dou glória. Irmã, mas que bênção, eu vou falar para o pastor. Era na terça-feira, na quinta, no domingo eu fui para o culto. Estou lá no culto, de repente veio um bilhetinho. Irmã Marisa, você está com a mensagem da noite. Falei, Jesus, e agora? Dobrei meu joelho, corri para o banheiro, irmãos. Dobrei meu joelho lá no banheiro, fiquei chorando. Falei, Deus, não deixa eu pregar não. Jesus, tem misericórdia, misericórdia. O que Jesus falou? Eu já chamei. E aí, irmãos, naquela noite, para a glória de Deus, nunca mais, depois daquela noite, nunca mais parei de pregar para a glória do nome do Senhor. Missionário, você quer dizer o quê? Que tudo tem um tempo determinado. Para de correr e não crescer. Deus quer que você cresça e não corra. Deus quer que você aprenda e entenda que ainda dá tempo de se preparar. Ah, não dá mais tempo
não olha para mim não, irmão, eu sou falho, sou pecador. Não precisa olhar para mim. Pedro, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois que ele foi cheio da glória, que foi transformado, chega no capítulo número 3, a Bíblia diz que ele passa na porta chamada Formosa, ele dá uma olhada e vê um paralítico. A Bíblia diz que todos os dias ele era trazido, ou seja, todos os dias alguém colocava ele ali. Naquele dia Pedro passou, viu aquele homem, Pedro estava cheio da glória, não era mais o Pedrão durão, era o Pedro transformado. Agora Pedro para diante dele e fala assim, ó, olha para nós. Sabe o que é isso? A pessoa quando é transformada pode deixar o povo olhar para a vida dele. A pessoa depois do Pentecostes, depois da glória de Deus, pode todo mundo olhar, pode todo mundo falar, porque ele é exemplo da presença, ele é exemplo da glória de Deus, e não tem problema nenhum das pessoas olhar para você. Mas eu entendo que nessa noite, sabe o que? Deus está procurando aonde é que ele vai manifestar a glória dele. Não é mais no tabernáculo de Moisés, não é mais na tenda de Davi, não é mais no templo de Salomão. Onde está a glória de Deus? Abre o olho bem grande assim, regala ele, dá uma viradinha, olha dentro da bola do zóio do teu irmão. Diga para ele, onde está a glória? Rabashura Kandaravas. Diga para ele aonde está a glória. Diga para ele aonde está a glória. Aonde está a glória? Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas para representar a glória dele na terra. Ele pode contar com você. Ele pode contar com você. Tu está disposto a levar a presença dele? Quem está disposto aí? Abashura Kamandarabai. Pastor, desde o momento em que eu assentei ali do teu lado, Labandai Andaragya Shondahai, Deus colocava uma palavra no meu coração. Quando Pedro foi, se és tu, Jesus, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, o que tem a ver essa passagem com a história desse pastor? E o meu Deus manda eu te dizer, é tempo que Deus te toma pelas tuas mãos e faz você andar por cima das águas. Deus te trouxe aqui nessa noite para marcar a tua história, para marcar a tua vida e para dizer que tu vai andar por cima das águas. Pastor, eu via quando eu peguei na tua mão, uma mão mais poderosa, maior, pegou junto comigo na tua mão e foi marchando. E foi marchando, e foi marchando. E Deus manda eu dizer para você, aonde você colocar a planta do teu pé, a partir desta madrugada, milagres, 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 Deus vai fazer para a glória de Deus. Só que Ele manda eu dizer uma coisa, não temas, pode vir. Vem andando por cima das águas. Vai andando por cima das águas. Não deixa de olhar para Deus. Não deixa de olhar para Ele. Porque nesse tempo você vai viver o sobrenatural de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quem acredita? Eu estava lendo a palavra e procurando Deus. Se agora a glória não vai estar mais no tabernáculo, se agora a glória não está mais na tenda de Davi, se não está mais no templo de Salomão, aonde é que ela deve estar? E o Senhor trouxe à minha memória uma passagem maravilhosa que os irmãos muito bem conhecem. Evangelho de Lucas, capítulo número 24. A Bíblia diz que lá vai 2 discípulos no caminho de Emaús. E aqueles 2 discípulos estão andando e conversando a respeito do profeta que tinha vindo na terra. E de repente Jesus aparece no meio deles. Só que eles não sabiam que era Jesus.
E quando eles começam a relatar o acontecimento do profeta que tinha estado na terra, do próprio Jesus, um olha para o outro e pergunta para Jesus: és tu peregrino na terra, que não sabe dos acontecimentos? A Bíblia diz que agora já se fazia tarde, e agora daqueles discípulos no caminho de Emaús convida Jesus e diz para ele: olha, já é tarde, não convém que você vá, fique na nossa casa. E eu entendo uma coisa: quando Jesus entra na casa daquele discípulo, segundo a tradição judaica, o próprio sacerdote da casa, o próprio pai da família, era ele que partia o pão. O pão não era dado para outro, senão para o próprio dono da casa. Mas aquele homem estava tão desanimado, aquele homem já não sabia mais o que tinha feito do profeta, que aquele que ele pensava ser peregrino, ele pega o pão e dá para o peregrino partir. E a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, eles perceberam então, e a Bíblia diz que a escama lhe caíram dos olhos. Chega no versículo de número 32, aquele discípulo olha para o outro e diz assim: porventura não ardia em nossos corações quando estes falava conosco? Porventura não ardia em nosso coração quando este falava conosco? Aí neste versículo Deus ministrou ao meu coração e disse: minha filha, diga para o povo que a minha glória não está na parede, que a minha glória não está em status, mas a minha glória tem que arder aí no teu coração. A glória de Deus tem que arder no teu coração. A glória de Deus tem que ser testificada no teu coração. É aí que está a glória, é aí que está a presença, e é aí que o nome do Senhor vai ser glorificado. Lava shura kamandarabandarabai. Muitas vezes nós estamos procurando a glória em tantos lugares. Deixamos de entender que Deus ainda fala aos nossos corações. Passamos desapercebido a voz do Senhor aos nossos ouvidos. Só que esta madrugada Deus te trouxe aqui para te dar sensibilidade. Deus te trouxe aqui nessa madrugada para você entender que Ele ainda quer manifestar a glória dEle através da tua vida. Lavachura kamandarai. Quem sabe você está esperando um grande avivamento acontecer através de homens que já estão de pé, que já estão na mídia. Mas Deus quer começar o avivamento através da tua vida. Deus quer usar a tua vida para marcar esta geração. Deus quer usar a minha vida para marcar a minha geração. E nessa noite Ele está à procura de pessoas que estão disponíveis para que Ele use para marcar a geração. Este ano, o ano de 2010, São Paulo vai ser visitado pelo poder tão grande da manifestação da glória de Deus. Deus vai começar a derramar poder. Aquele que não profetizava vai começar a profetizar. Crianças vão ser usadas para a glória do nome do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Dá um solinho aqui para mim. Na vassoura camandarabacandarai. Quantos querem ser um representante de Deus na terra? Quando Deus usou Moisés, disse para Moisés: Moisés, diga para o povo, se eles ouvirem a minha voz, eles serão a minha propriedade peculiar. Faz assim, ó. Sabe o que é isso? Tu és propriedade exclusiva de Jeová. Tu és propriedade de Deus. Tu és propriedade exclusiva. Não tem outro dono, só Ele. Quem sabe o diabo está tentando te arrebatar das mãos do Senhor. Mas nesta noite, aquele que quebra o arco e corta a lança está presente aqui nessa madrugada.
Miqueias escreve assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Quem sabe você adentrou por essas portas caído, com o inimigo te apontando, te acusando. Mas a luz do Senhor está aqui nessa noite. É a luz dele, é a glória dele que vai fazer você brilhar. Não é glória humana, não é glória dessa terra, é glória de Deus. É a glória de Deus que vai fazer você brilhar. Prepara a tua vida, meu querido. Prepara a tua vida, minha querida. Porque antes desta vigília terminar, Jeová vai te pegar. Cutuca aí, cutuca, 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 cutuca. Fala: Jeová vai te pegar. Vai te chacoalhar. E a glória dele virá. Onde está a glória de Deus? Isso. Isso. Mostra para o capeta onde é que está a glória. Lá manda cair. Deus te chamou para refletir a glória. Para refletir a glória. Para refletir a glória. Queres refletir a glória de Deus? Está disposto? Está disposto? A glória foi tomada. O que é que veio e tomou a glória? De Israel foi os filisteus. E da tua vida? O que é que tomou a glória da tua vida? Nacaia Shura Calavassuri. Eu entendo uma coisa nessa madrugada: que o único jeito de fazermos a glória voltar é adorar. É adorar. É adorando. É mostrando para Deus que ainda que a figueira não floresça, todavia você ainda vai se alegrar no Senhor. Ainda que a circunstância é contrária, ainda que a medicina te diga não, ainda que alguém tenta parar o teu ministério, você está disposto a refletir a glória. Você está disposto a refletir a glória de Deus? A glória não acabou não, ela está de volta hoje. A glória está de volta, está preparado? Levanta a mão aí e seja renovado, seja tocado pela glória, 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 pela glória de Deus. Abarrachura Kamandarabacaia série. Escute, quando eu retornei para os caminhos do Senhor, eu tive que voltar lá para a cidade aonde eu persegui os crentes. Eu passava na rua com a minha Bíblia, indo para o culto. O povo parava o carro e gritava assim: ó, que palhaçada é essa aí? Onde você vai com essa Bíblia? O povo passava 3 horas da manhã na porta da minha casa, gritando e duvidando do chamamento de Deus na minha vida. Como se não bastasse isso, às vezes quando eu ia pregar, eu via alguns crentes meneando a cabeça, porque dizia: é fogo de palha, vai parar, não vai dar em nada. E eu posso dizer que era fogo sim, mas não era fogo de palha não. 2 Crônicas capítulo número 7 diz assim: o fogo e a glória é sinal da aprovação de Deus. Se tem fogo na tua vida, é sinal que tu estás aprovado.
É sinal que tu estás aprovado. É sinal que Deus está te aprovando. Deus está te aprovando. Dica mandara bandara 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 ai. Tu está sendo aprovado nessa madrugada pela glória de Deus e pelo poder e a manifestação dele. Irmãos, eu pensava comigo, não vou mais para a igreja. E o Senhor me dava a palavra e dizia: eu que sei que pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis. Enquanto todo mundo duvidava, tinha um que acreditava em mim. Pode todo mundo duvidar, se ele acredita em você, meu irmão, se prepara. Se nessa noite você alcançar graça aos olhos de Deus, pode se preparar, que na próxima vigília é você que vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Levanta a tua mão assim e adore ao Senhor. Isso, só começa a adorar, começa a agradecer. Começa a agradecer, começa a agradecer. Agradeça a Ele e diz: Senhor, obrigado porque a glória está em mim. Obrigado porque o Senhor me chamou para representar a glória na terra. Obrigada porque o Senhor me preparou para levar a tua presença e para levar a arca de Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda. 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 Aplauda Ele. Ele é digno. Enquanto você aplauda, vai sendo cheio. Vai recebendo a glória, o poder e a presença dEle, que está aqui nessa noite. Abashura Kamaha.